Quero passar a 5 somente com o que nos ensina. Olha se a sua mamãe não é um pouco disso tudo. A mãe de Moisés. Sustento, proteção e salvação do filho. Mãe de Sansão. Criou seu filho para ser forte, para não ser derrotado pelos problemas. Mãe de Samuel. Desde a sua concepção, consagrou seu filho a Deus. Mãe de Timóteo, aprendeu a fé e contava para ele as coisas de Deus. Maria, mãe de Jesus, sempre presente na vida do filho. Claro que nós não vamos aqui descartar os pais. Tem muito homem de Deus, muito que caminha do lado da mulher, mas aqui para nós temos que tirar o chapéu para as nossas mamães. Aquela que cuida, aquela que está, aquela que faz. Eu estava hoje à tarde escrevendo um texto para eu ler para vocês. Aí eu lembrei de algumas coisas. Lembrei da minha mãe que aqui está. Lembrei de um videozinho que ela pediu para eu assistir, aquele menininho com a mochila. E eu escrevi um texto. Eu gostaria de ler para vocês. Para você ver que isso aqui não é a minha mãe. As nossas mães são assim. Mãe é assim. Vou ler sem comentários. Mãe, hoje, além de agradecer... Eu queria até, antes de ler o texto, com certeza muitas mamães estão assistindo esse DVD. Foi um presente do seu filho, um presente da sua filha. Ou alguém que sabe que você é mãe e te deu esse DVD. Então, eu quero que você imagine que não é mais o Padre Christian aqui falando, que é o seu filho, que é a sua filha. Com certeza, eles farão das minhas palavras as palavras deles. Tem muita gente que tem dificuldade de verbalizar o sentimento. Então, você que é mamãe, que está nos assistindo, ou que está nos ouvindo neste CD, sinta que este texto são seus filhos falando para você. Mãe, hoje, além de agradecer, quero pedir perdão. Perdão pelas muitas vezes que as broncas e as punições eu não compreendi. E se seus olhos tristes lágrimas eu fiz cair. Mãe, na minha ignorância e egoísmo, não conseguia ver que tudo que fazia era para o meu bem. E sempre pensando em me proteger. Mas hoje, mãe, sei do seu imenso valor e o tamanho do seu amor. Hoje eu entendo. O quão importantes foram as broncas e as suas punições para a minha formação. Seus ensinamentos, sua obstinação, foram fundamentais para que eu me tornasse a pessoa que hoje sou. Uma pessoa de caráter, honesta, de muita dignidade. O mérito é seu, minha mãe. Obrigado por toda a paciência, preocupação, dedicação. Obrigado por me amar tanto assim e nunca ter desistido de mim, nem nos piores momentos. Se alguém me pedisse para descrever a senhora em poucas palavras, eu iria dizer, sem medo de errar, minha mãe é uma grande mentirosa. Seu filho queria falar para você isso, que você, mãe, é uma grande mentirosa. E graças a muitas das suas mentiras, consegui chegar até aqui. Obrigado, mãe, por a senhora ter mentido tanto para mim. Obrigado, mãe, por ter mentido que tinha dinheiro sobrando quando pedi aquele tênis. O dinheiro era para a senhora comprar um chinelo novo. Ganhei o tênis e a senhora andava descalça, mentindo que estava com calor nos pés. Obrigado, mãe, por ter mentido dizendo que não estava cansada depois de um longo dia de trabalho. Quando eu tive que estava com fome, a senhora foi para a cozinha fazer jantar para mim com a carinha boa. Obrigado, mãe, por ter mentido que não estava com fome quando só tinha dinheiro para comprar um sorvete
quando passamos na lanchonete. Obrigado, mãe, por ter mentido de novo, que estava de regime, para que o bife ficasse para mim na hora do almoço, ou o pedaço maior de frango. Obrigado, mãe, por ter mentido pelo telefone que estava tudo bem, quando nada estava bem, para que eu não ficasse preocupado e pudesse render mais nos estudos. Obrigado, mãe, por ter mentido que estava alegre, para que eu pudesse ir tranquilo para o sítio com meus amigos. Ficou sozinha e triste. Obrigado, mãe, por ter mentido, dizendo que seu nariz escorrendo e olhos vermelhos eram apenas um resfriado, escondendo seus problemas e seus dilemas. Obrigado, mãe, por ter mentido que não estava com frio, para que eu pudesse vestir sua blusa e me aquecer. Obrigado, mãe, por ter mentido que estava indo ao banheiro, quando acordei numa noite fria com a senhora ajeitando o meu cobertor, pois a senhora tinha levantado somente para ver se eu estava coberto. Obrigado, mãe, por ter mentido que gostava de acordar bem cedo, para que o dia rendesse mais, quando na verdade acordava mais cedo preparando o meu café para que eu não fosse para a escola com fome. Obrigado, mãe, por essas e tantas outras mentiras, que só demonstravam o quanto a senhora sempre me amou. O meu ser, a senhora moldou com amor e alegria. Saibas que eu te amo, mãe, por tudo que a senhora é, mas principalmente por tudo que me ensinou a ser. A minha mãe, e é você que é mãe, um feliz e santo Dia das Mães. Para as mães, uma grande salva de palmas. Depois que o site voltar para o ar, eu vou pôr o texto lá para você copiar. Eu podia ter aumentado a lista. A mãe sabe mentir com maestria. Mas a mentira da mãe, Deus sabe que não é uma mentira. É ela tirando dela e dando para nós. Ela falando que não está cansada e faz para nós. Ela falando que está animada, queria descansar. Mas isto é mãe. Mãe rima com sacrifício. E sacrifica, viu? Eu já vi em sinais de trânsito, se não aqui em Belo Horizonte, mães no semáforo com placa, pedindo dinheiro para operar o filho. Eu já vi mãe fazendo um barraco na porta do hospital porque o médico não atendeu o seu filho. Eu já vi mãe sendo presa porque roubou uma maçã, que não tinha dinheiro para comprar comida para o seu filho. A mãe até disse, não me leva presa, mas entrega a maçã para ele, deixa ele comer. São resquícios e sinais do amor de Deus pelas nossas mães. Então, que todas as mães sintam-se abraçadas, homenageadas e queridas no seu dia. Talvez o seu filho e a sua filha não terá esta facilidade para falar com a senhora tudo isso que eu aqui disse, tudo isso que eu acabo de ler. Mas tenha certeza, você que é mamãe, se o seu filho deu esse DVD para a senhora, esse CD, saiba que as minhas palavras são palavras dele. Ele queria agradecer a senhora porque ele talvez não tem o poder de Moisés, a força de Sansão, a sabedoria de Timóteo. Talvez ele esteja longe de ser um outro Cristo e que a senhora para ele foi mãe, talvez mãe do que a mãe desses outros, porque essa era a mãe deles e a senhora é mãe dele, é mãe dela. E com certeza o seu filho tem muito orgulho, tem muita alegria de saber que a senhora é a sua mãe. E eu quero finalizar, sei que vou ler o mesmo do ano passado, mas eu não me permito, em lugar nenhum que vou, falar para as mães sem ler o poema do Dia das Mães. Então, queria convidar a todos aqui a fechar os seus olhos. Todos vão imaginar a sua mamãe. Se a sua mamãe já está com o papai do céu, você vai imaginar ela com gratidão, né? Com tristeza, remorso, saudade, não. Gratidão. Louvar a Deus pelo tempo que a sua mamãe esteve com você. E se a sua mamãe está com você, se ela está viva,
você vai lembrar da sua mãe e ver o que você pode melhorar com ela. E eu quero ler para você esse poema homenageando todas as mães no Dia das Mães. Mãe, eu volto a te ver na antiga sala, onde uma noite te deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, cuidar, criar, depois perder. Perder o filho é como achar a morte. Perder o filho quando grande e forte já podia ampará-la e compensá-la. Mas nesse instante, uma mulher bonita, sorrindo, o rouba. E a velha mãe aflita ainda se volta para abençoá-lo. Assim parti e nos abençoaste. Fui esquecer o bem que me ensinaste. Fui para o mundo me deseducar. E tu ficaste num silêncio frio, olhando o leito que eu deixei vazio, cantando uma cantiga de ninar. Hoje volto coberto de poeira e te encontro quietinha na cadeira, a cabeça pendida sobre o peito. Quero beijar-te a fronte e não me atrevo. Quero acordar-te, mas não sei se devo. Não sinto que me caiba este direito. O direito de dar-te este desgosto, de te mostrar nas rugas do meu rosto toda a miséria que me aconteceu. E quando vires a expressão horrível da minha máscara irreconhecível, minha voz rouca murmurar, sou eu. Eu bebi na taberna dos cretinos, eu brandi o punhal dos assassinos, eu andei pelo braço dos canalhas, eu fui jogral em todas as comédias, eu fui vilão em todas as tragédias, eu fui covarde em todas as batalhas. Eu te esqueci, as mães são esquecidas. Vivi a vida, vivi muitas vidas. E só agora, quando chego ao fim, traído pela última esperança. E só agora, quando a dor me alcança, lembro de quem nunca se esqueceu de mim. Não, eu devo voltar, ser esquecido. Mas que foi? De repente, ouço um ruído. A cadeira rangeu. É tarde agora. Minha mãe se levanta, abrindo os braços e me envolvendo num milhão de abraços. Rendendo graças, diz, meu filho, e chora. E chora, e treme, e como fala e ri. E até parece que Deus entrou aqui, em vez de o último dos condenados. E o seu pranto rolando em minha face, quase é como se o céu me perdoasse e me limpasse de todos os pecados. Mãe, minha mãe, nos teus braços eu me transfiguro. Lembro que foi criança, que fui puro. Sim, tenho mãe. E esta aventura é tanta que eu compreendo o que significa. O filho é pobre, mas a mãe é rica. O filho é homem, mas a mãe é santa. Santa que eu fiz envelhecer sofrendo, mas que me beija como agradecendo toda a dor que por mim lhe foi causada. Dos mundos onde andei nada te trouxe, mas tu me olhas num olhar tão doce que nada tendo, não te falta nada. Dia das Mães é o dia da bondade. Maior que todo o mal da humanidade, purificada num amor maior, num amor fecundo. E por mais que o homem seja um ser mesquinho, enquanto uma mãe cantar, junto a um bercinho, cantará a esperança para o mundo. Para você que é mãe, um feliz e santo Dia das Mães. Que Deus abençoe a todas as mães aqui presentes. Que Deus abençoe a você que é mãe
e que está assistindo esse presente que a senhora ganhou no Dia das Mães. As minhas palavras não são minhas palavras. Não quero que a senhora pense que apenas o Padre Christian te fala tudo isso. Claro que eu me faço também nisso, mas eu estou falando à senhora em nome do seu filho, em nome da sua filha. Gostaria de te falar isso e muito mais, mas por vergonha, por sequidão, por gênio, por história, talvez não tenha facilidade, muito menos de falar e tanto mais de escrever. Mas saiba que no coração de todo filho tem um altar preparado para a sua mãe. O fato de você ser mãe já é abençoada por Deus. A maior bênção que Deus concede a uma mulher é o dom de ser com Ele co-criadora, gerar filhos, gerar vida, e que a senhora continue gerando vida pelo olhar, pela palavra, pelo abraço. Seja na sua família uma mulher de Deus. Não se canse de rezar pelos seus filhos. Não se canse de se ajoelhar na presença de Deus. Pois a oração da mãe é a fraqueza do coração de Deus. Que no seu dia, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, porque o sonho de toda mãe é uma família unida, uma família feliz. Com esta bênção, eu peço a Nossa Senhora que abençoe a todas as mães, que interceda junto a Jesus por todas as mães, e que esta bênção seja extensiva a toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No Dia das Mães, as nossas orações são para você. E para as nossas mamães, uma calorosa salva de palmas. São só 3 letras num nome tão pequeno, mas quando eu falo o mundo para e sorri. Tem mais valor do que palavras de poeta, tem mais calor do que qualquer lugar que eu fui. É curto pra falar, mais longo pra sentir, é simples pra chamar, mais fundo pra definir. Cabe no sussurro, cabe no grito, 3 letrinhas só e nelas cabe o infinito. Mãe, o nome mais bonito que Deus escreveu. Mãe, menor que o céu, mas maior que tudo que eu sei. Mãe, presente viva inteira, o amor mais verdadeiro que eu já recebi. Tem cheiro de casa, tem gosto de domingo, tem voz que me chama quando eu me perdi. Tem mão que me guia, tem colo que me cura, tem fé que me ensina a ver além do que eu vi. É curto pra falar, mais longo pra sentir, é simples pra chamar, mais fundo pra definir. Cabe no sussurro, cabe no grito, 3 letrinhas só e nelas cabe o infinito. Mãe, o nome mais bonito que Deus escreveu. Mãe, menor que o céu, mas maior que tudo que eu sei. Mãe, presente viva inteira, o amor mais verdadeiro que eu já recebi. Não precisa de título, não precisa de medalha, só esse nome já diz tudo que ela é. Deus podia ter chamado de outra forma esse amor, mas escolheu 3 letras e colocou nela pra você. Mãe, mãe, 3 letras, amor infinito. Mãe, mãe. Nada dói mais e é mais humilhante num relacionamento que a traição. Tanto que é tão doído que Jesus foi traído. O que pior Jesus sofreu, um amigo o traiu, Judas. E aqui para nós só existe traição entre amigos.
Entre inimigos não há traição, porque não há amizade, não há amor. E o que é a traição? E o que dói no coração? Quando você estava com a pessoa, ela te dizia assim: eu te amo, você é importante na minha vida, eu te quero bem. Aí a pessoa mexendo no celular ou pegando conversa, vê que a pessoa tem uma outra pessoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração do homem que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Amém. Para que o Senhor prepare o nosso coração para a semente da palavra, fechamos os nossos olhos e vamos entregar este momento de partilha. Deus eterno e todo-poderoso, na tua presença estamos, e que bom que estamos aqui. Como diz o rei Davi no Saltério, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Nós acreditamos na tua palavra. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fala-nos agora, Senhor, ao coração. Tira-nos da nossa zona de conforto. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que precisamos escutar esta manhã. Que sejamos dóceis e humildes à tua palavra, que tenhamos no coração uma decisão de praticá-la, porque esta palavra é capaz de salvar a nossa alma. Tudo isso te pedimos e te apresentamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, o texto que nós refletimos hoje, de Marcos, no capítulo 7, vai falar a respeito da pureza do homem diante de Deus. Esta preocupação não é de agora. Desde que o ser humano é ser humano, e desde que o ser humano se olha pela ótica de Deus, quem se olha de maneira verdadeira, todos nós chegamos a uma conclusão. Não há como chegar a outra. Qual conclusão? O ser humano, perante Deus, ele é um ser impuro, por causa do pecado. Quanto mais perto de Deus nós estamos, mais erro nós vemos. Quanto mais longe de Deus nós estamos, menos erro nós enxergamos. Ou seja, a proximidade de Deus
a proximidade da palavra de Deus me dá uma visão real do mundo espiritual, que se realiza e acontece no mundo natural. Não acontece na nossa vida apenas coisas materiais. E para quem ainda não sabe, todos já o sabem, a nossa vida não é só isso aqui. Não é só dormir, comer, trabalhar. Não. Existe um mundo sobrenatural. Anjos, santos, Deus e diabos. E há uma batalha constantemente aí pela nossa alma, pela sua alma. Então, quando nós nos vemos impuros na presença de Deus, o que o ser humano toda a vida ele fez? Ele criou, também inspirado por Deus, certos ritos de purificação. Todas as religiões têm ritos de purificação. O judeu os tinham, budistas, shintoístas, cristãos, muçulmanos, todos temos. Porque o ser humano ele tem essa sede de ser puro como Deus é puro, de lavar aquilo que é sujo e de se tornar melhor aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Falando desta pureza diante de Deus, é que o evangelho de hoje se insere, falando a nós e a eles. Os fariseus e os mestres da lei são duas classes que viviam profundamente a palavra, acreditavam na pureza pela palavra e exigiam de todos uma pureza ritual. Eles tinham costumes de tudo e leis para muita coisa que não se encontram na Sagrada Escritura, mas foram sendo criadas a partir dessa busca. Eu quero ser puro. Então foram sendo criadas para eles tantas outras normas. O que Jesus vai dizer aqui e o que eles falam para Jesus não é questão de higiene. Porque comeu pão sem lavar a mão. Mas que falta de higiene. Não, a questão aqui não é falta de higiene. A questão aqui é o rito de purificação para entrar no templo de Jerusalém. E o judeu, através dos fariseus e dos saduceus, eles traziam os ritos do templo para a vida. E isso aconteceu com eles de maneira deturpada e acontece conosco de maneira abençoada. Vou dar o exemplo nosso e eu vou a eles. O altar, a mesa na igreja. Na igreja essa mesa se chama altar. É o lugar mais sagrado da igreja, é o altar. Aquilo que nós celebramos na missa, a sacralidade do altar, o altar bem arrumado, o forro bem passado, no centro do altar o evangeliário, onde nós somos abençoados depois da leitura, se faz o sinal da cruz, se reza, se louva a Deus. Como que nós levamos este altar lá para nossa casa? Quando nós estamos à mesa com a nossa família e antes de tomar a refeição, vamos rezar. Isso é normal nas famílias cristãs. Não se come sem uma oração de ação de graças. Quem come sem rezar é cavalo, né? Ele vai, come e vai embora. O ser humano não, ele reconhece a graça de Deus. Ele reconhece que tudo que está na mesa é fruto do trabalho humano e fruto da graça de Deus. Então, para quem ainda não tem o costume, comece. Antes de rezar, dê-se as mãos. Se alguém tem facilidade, pode ser uma prece espontânea, louvando a Deus pela vida das pessoas, pela sua família e pelo alimento. Se não tem facilidade, um Pai Nosso. É dom de Deus, o alimento na mesa, é dom de Deus, a família reunida, é dom de Deus, o amor que nos reúne em torno da mesa. O que aconteceu aí? Aconteceu que aquilo que é próprio do templo, nós levamos para a nossa casa. A oração do altar é a oração da mesa da refeição. Estou dando esse exemplo para você entender o que aconteceu com o judeu. Não se entrava no templo sem ritos de purificação. Purificação com água. Purificação para o judeu também é oração. Por isso que bodas de Caná, Jesus olha para as talhas, elas estão vazias. O vinho acabou e as talhas vazias. E João vai dizer, havia ali 6 talhas para a purificação dos judeus. E por que as talhas estavam vazias? Porque eles estavam naquela festa para comer e para beber. Rezar que é bom nada. Então não tinha nem água, tipo, para que purificação? Vamos para a festa mesmo. Jesus pede, enchei as talhas de água. Não deixe Deus de fora, porque o vinho acabará. E sem vinho não tem festa. Sem vinho não tem vida. Sem vinho não tem salvação. Enche a talha de água. Quer dizer, o rito da purificação. Aquela purificação ritual para entrar no templo, que era de Deus, que era de Moisés, começou a ser deturpada de qual maneira? A purificação do templo
tem que ser a purificação também da nossa vida, em todos os sentidos rituais. Então eles tiraram uma religião do coração e começaram a fazer uma religião de aparência. Não importa o meu coração, se eu lavo bem as mãos, está tudo bem. Não importa o modo que eu trato as pessoas, se eu lavo o copo direitinho, está tudo bem. Não importa o que eu faço às escondidas, mas se eu vou ao templo e me purifico para os outros verem, está tudo bem. E Jesus, olhando isso, Jesus vai dizer: não está bem não, não está bem não. Vocês, ele está falando para os saduceus e para os mestres da lei, vocês estão criando uma religião de aparência. Vocês lavam copos, jarras, vasilhas de cobre. Vocês estão seguindo a tradição dos antigos e estão abandonando aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é do seu interesse. Porque é muito fácil, tanto para eles como para nós, e digo como padre, uma religião de aparência. Parecer que é bom, parecer que reza, parecer que teme a Deus, mas tendo uma vida dúbia, quer dizer, longe de Deus, vive como o diabo gosta. Na presença de Deus, eu cumpro o rito, então parece que está tudo bem. Jesus vai chamá-los de hipócritas. No versículo 6 do capítulo 7 de Marcos: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Aqui eu quero me deter na palavra hipocrisia, que vem do grego hipócritis, que significa fingimento. Hipócrita é uma pessoa fingida. O que é uma pessoa fingida? Ela não é, mas ela parece que é. Parecer vem de aparência. Ela aparenta uma coisa, mas ela é outra. A boca é doce como mel, mas o coração amargo como fel. Isto é hipocrisia, isto é aparência. E a palavra hipócritis, do grego, que deu origem à hipocrisia no português, significa um ator antigo dos teatros gregos. Os atores de teatro, naquela época, antes de Cristo, eles eram chamados de hipócritas. Não é o sentido da palavra de hoje. Hoje é fingimento, hoje é negativo. Mas naquela época, o que você é? Eu sou um hipócrita. Ou seja, ele era o quê? Um ator de teatro grego. Todo ator de teatro grego, ele tinha o nome de hipócrita. Por que o nome dele era esse? Naquela época não era negativo como é hoje. Porque hipócritis significa máscara. Então as peças gregas, eles iam trocando de máscara, interpretando papéis. O assassino colocava a máscara de mal, ele trocava de papel, ele colocava a máscara de delegado, colocava a máscara de filho. Então eram papéis diversos, realizado pela mesma pessoa, ele ia trocando de quê? De máscara. Daí que entrou na cultura latina a palavra hipócritis, que é hipócrita, com a pessoa que é falsa. Ela usa máscara. É daí a origem. Jesus fala que eles são hipócritas no sentido da palavra injustiça. Hipócritas, ou seja, injustos, falsos, fingidos. E a pergunta é, por quê? Por que Jesus foi tão duro com eles? Por que Jesus usa a palavra hipócritas com eles? A interpretação é, com seu agir, eles se afastam de Deus. Eles acreditam que são tementes a Deus sobre a aparência, mas na essência eles são injustos. E para Jesus não vale a aparência. O que é uma vida aparente? É uma vida distante da verdade. Da verdade. Tinha um rei que tinha um príncipe muito bonito, um jovem muito belo, mas não arrumava esposa para ele, não gostava de ninguém. Aí o rei disse, olha, eu não posso morrer deixando você solteiro, você precisa se casar, você precisa arrumar alguém para ter aí a sua prole, os seus filhos, para o nosso trono não cair na mão dos reinos vizinhos. Mas pai, eu estou achando difícil. Falei, olha, vamos fazer um teste, vamos chamar todas as moças que querem ser sua esposa e vamos lançar sobre elas um desafio. A que vencer o desafio terá qualidade para ser rainha. Ai pai, assim eu aceito. Tá bom, e assim foi feito. O edito rodou o reino e no dia do desafio o castelo ficou lotado de mulheres. Mulheres mais jovens, de meia idade, até mais velhas, mas mulheres lindas, todas bem arrumadas. E o rei disse assim, uma de vocês se casará com meu filho.
E o desafio é muito simples. Vocês vão receber cada uma semente. E vocês terão 1 ano para cultivar esta semente. E daqui a 1 ano todas voltarão. A que trouxer a planta mais bela será a esposa do meu filho. E elas saíram felizes. E todas plantaram aquela coisa toda. 1 ano depois, voltam as moças com plantas maravilhosas, flores maravilhosas, cada uma mais bonita que a outra, difícil de escolher. E no meio delas, uma moça com um vaso vazio, não tinha nada no vaso. E as outras olhando e criticando, rindo, apontando. A hora que o príncipe entra, o rei senta no trono, ele olha para todas assim e vê a moça com o vaso vazio. E o rei disse: você aí, vem aqui. As outras, vai levar, bonito. Onde está a tua planta? Onde está a tua flor? Pelo que eu estou vendo no salão, você é a única que está com um vaso sem nada. Há alguma outra moça que não tenha nada no vaso? Ninguém respondeu nada, todas tinham. E o rei disse: o teste foi mais fácil do que eu pensei. Você será a esposa do meu filho, se assim o quiseres. E a moça começou a chorar. Olha, eu pensei que eu seria humilhada, porque desde o dia que o Senhor me deu aquela semente, eu não deixei de cuidar dela nem um dia. Eu aguei, eu pus adubo, eu troquei de terra, eu troquei de vaso, mas nada aconteceu. E o rei disse: exatamente, todas essas sementes foram tratadas antes, são sementes estéreis, nenhuma delas pode germinar. Ou seja, todas as outras eram o quê? Hipócritas. Elas eram mentirosas. Elas viram que a semente não germinaram, jogou a semente fora e pegou uma outra planta. Aquela que assumiu a verdade, ela era justa, e porque justa, ela tinha a qualidade para ser uma boa rainha. Esta parábola ilustra muito bem a palavra hipocrisia. O que vale é parecer, não é ser. E essa foi a única que disse: olha, não germinou, não saiu vida daqui. Essa era a verdadeira. As outras queriam vencer pela aparência. Qual que é a planta mais bela? Qual que é a rosa mais bela? Só que a beleza, ela era apenas aparente, porque a essência do desafio não foi cumprida. Elas eram hipócritas. Elas mostraram algo que não conferia a verdade. É por isso que Jesus está chamando a atenção daqueles homens que estão olhando para ele e dizem: mas você não lava a mão para comer? Seus discípulos comem pão sem lavar mão? A questão não é higiene, não, a questão é ritual. Se entra no templo para purificar, por que você não purifica até a mão para comer? E Jesus vai chamá-los hipócritas. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Meus irmãos, quando nós estamos na presença de Deus, o que vale é o coração. O que sai da boca precisa ser o que está no coração. É muito bom celebrar a Eucaristia. Nós somos pessoas de fé. É muito bom ir à igreja, ouvir a palavra, receber a comunhão. Mas Deus está olhando não apenas a sua presença aqui, mas Ele olha o seu coração. Porque a boca pode dizer: é bom estar aqui, é bom ir à missa, é bom ir à igreja. Mas o coração pode dizer o contrário: eu tenho preguiça de rezar, eu não gosto dessas coisas. De nada adianta o culto que me prestam. Ir à igreja é um pontapé inicial para que o coração seja adorador. A presença física para Deus não serve. A pessoa perde tempo. Eu já disse aqui de maneira, de outras vezes, não é? A pessoa vai à missa. Estou falando de vocês não, tem gente que faz isso. A pessoa vai à missa, ela fica voando na missa, ela fica namorando na missa, ela fica mexendo no celular na missa, ela fica pensando o que ela acha que esse culto dela agrada a Deus. Aqui não é questão de padre não. Aí eu vou ficar quietinho para agradar o padre. Não, não é padre, é Deus. Você está aqui para se encontrar com Deus. Se não há coração, a palavra diz, e foi Jesus que disse: de nada adianta o culto que me prestam, porque não tem coração, só tem lábio. Amém, glória, eu creio. A hora que é o negócio da vida, não tem. Então esse culto se torna estéril, como a semente que o rei passou para as moças. Não tem vida, só tem aparência. Aí eu estou na igreja. Hoje em dia não tem muito isso, mas eu peguei a época quando eu era pequenininho, tinha roupa de missa. Quem mora na zona rural fala roupa de ver Deus. Roupa de ver Deus.
O pessoal da zona rural comprava aquele rolo de pano, não é? Geralmente tergal, azul marinho, fazia para todo mundo a roupa da mesma cor. Então tinha os menininhos, tinha as menininhas, essa roupa de ir para a igreja. Tem até hoje, a gente usa muito, né? Fulano de tal aí é um pé rapado. A gente não fala isso? Dizer pé rapado é pobre, né? Mas isso vem de onde? Vem da questão de ir à missa. Porque os colonos, os fazendeiros, as mulheres mais ricas, elas iam de carruagem, ou de liteira. Então paravam na porta da igreja, elas entravam. As pessoas humildes, mais pobres, iam a pé. E naquela época não tinha asfalto, era terra. E quando chovia, enchia o pé de barro. Então na porta de toda a igreja, tinha um objeto de metal em forma de T. A pessoa colocava o pé e puxava para tirar o barro. Aí dentro da igreja falava: olha, aquele que está com o pé limpo é rico. Esse que estão com o pé rapado aí não tem nada. Pegou o pé rapado. Você viu isso? Daí que vem o seu pé rapado, né? Porque esse rapar é essa purificação. Eu, para estar na presença de Deus, não é? Eu tenho que tirar aquilo que me suja, aquilo. Mas isso não é o principal. O principal que valia é o coração. Quantas pessoas não tinham o pé rapado, mas eram pessoas ruins de coração? Quantas pessoas estavam na presença de Deus, mostrando: olha, eu fui à missa, eu fui na casa de Deus, mas o coração estava longe do Senhor. Ele vai dizer: de nada adianta o culto que prestam. Porque uma coisa é ter o pé rapado, outra coisa é ter o coração rapado, né? Você vem para a igreja com o coração não tem nada. E missa e Deus é questão de coração. De nada adianta o culto que me prestam. Olha aqui a diferença que Jesus faz entre lábio e coração, entre exterior e interior, entre aparência e coerência. Quem aí namora, quem já é casado, nada dói mais e é mais humilhante num relacionamento que a traição. Tanto que é tão doído que Jesus foi traído. O que pior Jesus sofreu: um amigo o traiu, Judas. E aqui para nós só existe traição entre amigos. Entre inimigos não há traição, porque não há amizade, não há amor. E o que é a traição? E o que dói no coração? Quando você estava com a pessoa, ela te dizia assim: eu te amo, você é importante na minha vida, eu te quero bem. Aí a pessoa mexendo no celular ou pegando conversa, vê que a pessoa tem uma outra pessoa. É o adultério, a traição. O que é que isso traz ao coração? Ele falava de boca, mas o seu coração não me ama. Isso dói, porque o que vale não é o que saiu da boca, o que vale é o que estava no coração. Visitei uma família que tem um filho acamado. O filho já nasceu doente, ele não fala, mas ele comunica com a mãe com os olhos e com as mãos. Interessante, como que a mãe aprendeu a ver o que o filho deseja com o olho. O jeito que o filho olha, que pisca, a mãe sabe o que o filho deseja. E no final da visita, eu dei a bênção para ele, dei a unção. Eu indo embora, a mãe falou assim: padre, ele está te agradecendo, ele falou que gosta de você. Eu falei: ah, que bom, muito obrigado, Deus abençoe. E louve muito a Deus, que mesmo você doente, você tem uma mamãe que cuida, uma mamãe que te ama e que não te abandonou. Ele virou para a mãe com toda dificuldade e fez assim, ó. O coração, né? A mãe olhou e chorou. Ele não consegue falar, mas ele mostrou para a mãe o principal. Não há palavras, mas tem coração. É melhor ter coração sem palavras do que palavras sem coração. E Jesus vai dizer: para mim não vale palavra, para mim não vale o que está por fora, para mim vale coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir as tradições dos homens. Quando Jesus fala das tradições dos homens, não se refere às tradições religiosas, que nós também a temos, mas é o abandonar o mandamento de Deus. A leitura do Evangelho saltou alguns versículos para a missa de domingo, mas os versículos saltados, do versículo 9 ao 13, fala sobre honrar pai e mãe. E vai dizer assim: a palavra diz que você deve honrar pai e mãe, mas se você faz uma oferta ao templo, e se você vai ao templo e não cuidou do seu pai e sua mãe, vale, porque você ofereceu a oferta em detrimento ao cuidado dos pais. Você tirou o mandamento de Deus por um preceito humano. O que Jesus está falando aqui é abandonar aquilo que é de Deus para fazer aquilo que é só nosso.
adaptar a religião às nossas vontades, fazer aquilo que é mais fácil, aquilo que é aparente, é o tal do sacrifício. Tem muita gente na igreja que não faz sacrifício. O sacrifício desapareceu na vida de muita gente. Jejum, abstinência. Hoje eu não vou fazer isso em sacrifício a Deus. Hoje eu não vou fazer isso para conversão de fulano. Ah, padre, é muito difícil. É porque é sacrifício, né? É difícil mesmo. Você quer sacrifício? Ah, padre, na quaresma eu gosto de ficar sem comer doce. Ah, você gosta muito de doce? Não gosto muito não. Mas na quaresma, como eu fico sem comer doce, eu chego depois de 40 dias, eu tô com a barriguinha chapada, eu me espero, meu filho, mas que bagunça que é essa? Que religião que é essa sua aí? Levando as coisas de qualquer jeito. Em vez de ser uma coisa que sacrifique, não, porque é mais fácil. Aí porque a minha barriga some. Então eu vou escolher para Deus aquilo que é mais fácil. Jesus escolheu para nós o que é mais fácil também. Morrer na cruz foi a coisa mais fácil que podia ter feito. Então veja que Jesus, ele nos mostrou o coração aberto pela lança. E Jesus não teve só palavra, ele teve amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Não tem que falar mais nada. Jesus não apenas disse, mas ele mostrou. Religião é questão de coração. Missa é questão de coração. Oração é questão de coração. Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Aí você vai notar as pessoas que não colocam coração na fé. As pessoas que não colocam coração na fé, eles vivem de obrigação, de tradição, mas não de coração. Quer um exemplo? Missa dominical. Todo domingo eu tenho que ir à missa. Domingo é dia de missa. Domingo, tá bom. Mas e aí? Só fica nisso. Vai à missa, continua pecando. Vai à missa, continua adulterando. Vai à missa, continua mentindo. Vai à missa, continua vendo pornografia. Vai à missa, continua bebendo. Deus olha e diz, esse povo me honra com os lábios. Seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam. E cuidado, para Jesus não olhar para mim e para você e falar assim, você é um hipócrita. O que é hipócrita? Uma religião de aparência, mas que não tem coração. E onde não tem coração, tem perversão. Onde tem coração, tem conversão. Conversão. Onde não tem coração, tem perversão. Aí não é raro ver pessoas de igreja que não rezam mais momento nenhum durante a semana. É só aqui. E aqui é importante, mas não pode ser só aqui. Pessoas que passam a semana toda sem ler um versículo da Escritura, sem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Não dá para entender essa religião de aparência, essa religião de lábio, de obrigação, de tradição. Apenas a tradição não vale. É preciso ter tradição, é preciso ter a palavra, é preciso ter a comunidade. Eu pergunto muito quando eu vou presidir o batismo, o que você trouxe essa criança para ser batizada? Claro, eu vou ali formando, vou ali catequizando, mas muitos não respondem. Mas qual é a resposta? Ué, todo mundo lá em casa quando nasce a gente batiza, é uma tradição da nossa família. Entendeu? É uma tradição? Do catolicismo, batizar as crianças. Mas eu não posso batizar por tradição. Por que eu vou batizar? Para inseri-la em Cristo. Para que ela possa crescer na igreja, para que seja uma pessoa de fé, para que conheça a palavra, para que busque a santidade. Senão fica só tradição. Não vou contar onde nem quando, porque senão dá confusão, não pode falar a verdade, né? Eu fui num lugar aí para um evento, e nesse local tem uma procissão, onde muitas pessoas participam. Eu nunca vi coisa igual, uma mistura tão clara do sagrado e do profano. Na procissão, pessoal bebendo. E não é bebendo mesmo. Pessoal conversando, pessoal com o celular, com as musiquinhas de funk. Falei, mas o que é isso? Eu estou em Sodoma e Gomorra, nunca mais eu voltei. Não me convidem mais. Não me convidem, não tem agenda. Eu falei, não, o evento é muito bonito, tá? Mas não me convidem, nunca mais voltei e não volto. Não dá para você ter uma religião de boca. Uma religião de boca. Gente, eu estou falando para que você acorde. É uma vergonha, é uma chacota aos olhos de Deus, pessoas que se dizem de fé, fazendo o que muitos andam fazendo por aí. Geralmente quando eu cito exemplo, eu cito carnaval. Aqui eu não estou falando de A ou de B, mas é para você entender e ler o que eu estou falando pela palavra. Você vê no carnaval coisas que não tem nem como nominar dentro de uma missa, o que as pessoas andam fazendo por aí. E se você chega perto da pessoa, mas você que está aí,
Qual que é a sua religião? Não todos, mas muitos vão dizer: ah, não, eu sou católico. Mas qual igreja que é essa aí? Qual palavra que você está seguindo? Qual padre que te ensinou a fazer essas coisas? Porque se o padre ensinou, é outro hipócrita, a começar dele. Por que você está levando essa vida sua aí? De onde vem essa instrução? Você tem uma vida tão safada como você tem. Então é melhor você dizer: eu não tenho religião. Eu vivo do meu jeito, eu bebo mesmo, eu transo mesmo, eu fumo mesmo, aqui é do meu jeito. Não tem problema, é do seu jeito. Aí resolveu a questão. O que Jesus está falando aqui é do hipócrita. É aquele que está no templo, aquele que vai à missa, que recebe comunhão, que ouve a palavra, mas fora da igreja é um pagão. Ele é cristão dentro da igreja, fora da igreja ele é um pagão. Não há diferença entre os que rezam e os que não rezam. Não pode ser assim. E não sou eu que estou dizendo, eu estou falando que a palavra de hoje nos diz: esse povo me honra com o lábio, mas eu quero é coração, eu quero é o seu coração. E como que eu sei que o coração de alguém me pertence? Você que já é casado, você que namora, você que tem um melhor amigo. Não é pela palavra, é pela atitude. Alguém que já te entregou o coração, ele não precisa nem dizer, ele vive isso. Perto de você, longe de você. A juventude gosta muito, os adolescentes gostam muito, isso é para todos nós, dos verdadeiros amigos. Ele fica todo satisfeito quando ele falta de aula e alguém da sala faz um comentário negativo e a turma dele, os amigos, defendem. Dele você não fala não, ele é nosso amigo. Quando ele chega no outro dia e fala: ó, você faltou ontem, pau quebrou na sala. O que aconteceu? A professora chamou o seu nome, você não estava aqui, uma turminha ali fez gracinha, você tem que ver os seus amigos, vocês levantaram, ele fica todo. Não é palavra, é atitude. Eles gostam de mim, eu sou da turma deles, eles são meus amigos de verdade. O que dói? Quem aí que nunca sofreu uma traição de amigo? Você contou alguma coisa, a língua não fica quieta. Você achou que era uma coisa, é outra coisa. Você pensou que a pessoa era sua amiga e não era. Uma tia minha, já falecida, sofreu de depressão durante anos por causa de uma traição da amiga. A melhor amiga dela de colégio, dentro da casa dela, ela um dia vai fazer um congresso, ela voltou, pegou a amiga com o marido dela. Ela falou: doeu muito mais a amiga do que o marido. Tadinha, né? O casamento não estava bom nada, porque para doer mais na amiga do que no marido, né? Mas e foi uma mulher que tinha uma vida muito boa, financeiramente equilibrada, mas ela não conseguiu lidar com aquilo. Falou: olha, eu confiei em você mais de 40 anos que eu te conheço. Você é minha irmã que eu não tive. Ela é filha única. Você é minha irmã, né? Adotada. A história é meio complicada, mas tá. É da família, mas é adotada. Você é a irmã que eu... E ela pegou essa traição. Ela falou: olha, tudo que você me falou foi só de boca. Seu coração nunca esteve comigo, não. E ela não conseguiu se recuperar. Entrou numa depressão, numa tristeza, porque o ser humano ele gosta de coração. Jesus está nos pedindo: me dá o coração. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir tradições humanas. E a primeira leitura vai dizer o quê? Moisés está se despedindo do povo. Moisés não vai entrar na terra prometida. Aqui é o testamento final de Moisés. Nós escutamos no livro do Deuteronômio, capítulo 4. Aí vai dizer assim: agora, Israel, ouve as leis que eu vos ensino a cumprir, para que fazendo vivais. Gente, qual que é o intuito de praticar a palavra? O intuito é que eu tenha vida plena. Eu pergunto, vocês respondem. A resposta é: para que eu tenha vida plena. Qual é o intuito de viver a palavra? É isso. Não é um mandamento, não é uma prisão, para que você tenha vida. Aí Moisés vai dizer: vos ensinando a cumprir, para que fazendo vivais, não acrescenteis nada, não tireis nada. A palavra que eu vos digo: guardai os mandamentos. Vós os guardareis e os poreis em prática. Moisés está falando, não é para vocês me ouvirem, é para vocês praticarem. E praticando os mandamentos, vocês terão vida. Qual a nação cujos deuses são tão próximos a nós como o nosso Deus? Aqui é alegria. E quando eu tenho um Deus próximo, eu dou a Ele o meu coração. E quando eu dou a Ele o meu coração, cumprir a palavra não é um peso, cumprir a palavra é um prazer. Porque eu não vivo de aparência, eu vivo de coerência. E Jesus vai dizer aqui: os alimentos são puros. Porque o judeu tinha: isso aqui eu não como, isso aqui não pode, eu não posso comer porco, porco é impuro. Eu não posso tomar sangue, sangue é impuro. Aí Jesus diz: olha, acabou isso. O que entra pelo homem
não torna o homem impuro. Os alimentos são todos bons, pode comer à vontade. O problema é o que está saindo do coração de vocês. Não é o que está entrando pela boca de vocês que torna vocês impuros. Vocês não comem carne, não tomam sangue, não comem isso, não comem aquilo. Mas quando eu olho para o coração de vocês, está cheio de coisa ruim aí dentro. E Jesus faz uma lista: imoralidade, roubo, assassino, adultério, ambição, maldade, fraude, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Tudo é mal, essas coisas são más e elas tornam o homem impuro. Olha o que Jesus está mostrando. A questão não é o alimento, a questão é o coração. E aqui, meus irmãos, eu finalizo com uma outra parábola que é muito interessante, para você entender o que é uma pessoa hipócrita. Hipocritis, que vive de aparência, uma pessoa fingida. Havia uma cidade italiana que todos os anos tinha o festival do vinho. Haviam vários vinhateiros naquela região. Cada um cultivava o melhor vinho possível. E como era o festival? Havia na praça um grande tonel, um grande barril, e cada família levava 1 ou 2 garrafas do melhor vinho, abria uma rolha e colocava a garrafa e o vinho todo caía. Então misturavam todos os vinhos. E era um vinho da melhor qualidade. Foi um festival que durou muitos anos, muitos séculos. Porém, sempre tem o mais esperto que os outros. O marido diz para a mulher: olha, o nosso vinho é muito caro. Uma garrafa desse vinho é um valor que não pode ser julgado dentro de um tonel. Eu vou fazer o seguinte: esse ano eu vou levar uma garrafa verde escura com água. Ninguém vai ver. Num tonel daquele tamanho, 1 litro de água, ninguém nem sabe, né? Várias famílias, cada um colocando tanto de vinho. Você põe 1 litro de água ali, aquilo some num tonel gigantesco. E assim o fez. Ele levou, olhou para todo mundo, mostrou o vinho, a aparência do mundo. Oh! Mostrou a safra. Oh! Mostrou a qualidade da uva. Papai! Ele abre, coloca no tonel. Gluc, 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 gluc. Passou despercebido. Pessoal dançando, comidas italianas, o prefeito da província, né? Da província ali presente. Aí chamaram uma pessoa ilustre para provar o vinho daquele ano. A primeira taça seria dela. O que as pessoas nunca esqueceram é que depois de todas as famílias colocarem os seus vinhos, quando ele colocou a taça e o que estava responsável da festa abriu a torneirinha, a taça estava cheia de água. Naquele ano, todos resolveram fingir que colocariam vinho. E acabou que todos colocaram água. Foi a maior festa hipócrita que aconteceu na região. De aparência, as garrafas aparentavam vinho, mas o que tinham na garrafa não vale. Entenderam? Jesus nos olha como uma bela garrafa de vinho, como uma bela alguém que tem o que oferecer. Agora, cuidado se a gente só tem boca e não tem coração. Jesus disse para eles e vai dizer para nós: esse culto não vale, essa missa não vale, estar na igreja não vale, porque vocês estão só na aparência, não tem coerência, não tem vida, não tem prática de mandamento. Vocês não são como o vinho quanto mais curte, melhor fica. Tem gente, me desculpe a franqueza, e você talvez conheça alguém, quanto mais reza, pior fica. Tem gente que não melhora na igreja, está rezando, está comungando, ouvindo a palavra, uma pessoa difícil, uma pessoa que incomoda a família toda, uma pessoa que tem uma língua desenfreada, uma pessoa que não consegue romper com os pecados. Tem um problema aí. Esse problema precisa ser resolvido, precisa ser enfrentado. Como, padre, que eu consigo melhorar? Coerência. Aquilo que nós falamos deve nos levar a viver. Ninguém aqui é santo, ninguém aqui vai conseguir cumprir a palavra toda, mas é um propósito, é o início de um caminho para que você seja verdadeiro aos olhos de Deus, e não um hipócrita, e não alguém que vive de aparência, aparentando ser o que na verdade não é. Que Nossa Senhora nos ajude a pegar esta palavra, a guardar no nosso coração o essencial e sempre pensar: o que tem saído do meu coração? O que tem saído da minha boca? Vamos fechar os nossos olhos um instante e pergunte para Deus isso: Senhor, o que eu trago no meu coração? Qual é a religião que eu pratico no meu coração? Quando o Senhor olha para mim, o Senhor não vê a minha aparência, o Senhor vê o meu coração.
E na tua presença, eu não posso ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa fingida, hipócrita. Ajuda-me, Senhor, a cumprir os teus mandamentos. Assim como Moisés disse ao povo de Israel, que eu possa assumir esta palavra: nada acrescenteis, nada tireis a palavra que vos digo. Ajuda-me, Senhor, a assumir toda a sua escritura, a assumir a tua palavra, sem acrescentar nada, sem tirar nada, guardar os vossos mandamentos, para que eu tenha vida e vida abundante. Qual é a nação cujos Deus são próximos, como o Senhor nosso Deus? Que nós tenhamos alegria profunda, alegria verdadeira. Que a tua palavra nos alimente, Senhor. Que teu Espírito nos conduza, para que o nosso louvor não seja apenas de lábios, mas de coração. Que o nosso culto te agrade. Que a nossa missa seja verdadeiramente a atualização do sacrifício de Cristo no Calvário, de maneira digna, de maneira honrada. Que sejamos adoradores e que adoremos a Deus em espírito e em verdade. Precisamos compreender, discernir, que o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. O que tem que ser bom é o coração, e um coração que cumpre a palavra, um coração que faz a diferença, um coração que se afasta das más intenções, das imoralidades, dos roubos, assassínios, adultérios, ambições, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho e falta de juízo. Todas essas coisas que são más, elas saem do coração, e são elas que me tornam impuro. Senhor, afastai da minha vida toda inveja. A Bíblia traduz inveja por olho mau. Tirai, Senhor, dos meus olhos toda a maldade. Tirai, Senhor, da minha boca toda a blasfêmia, que é uma injúria contra Deus, a soberba, que é o desprezo de Deus, e a loucura, que é a injúria contra o próximo. Que a tua palavra faça a diferença na minha vida. Tu me conheces, Senhor. Tu conheces cada pessoa que está conosco nesta Santa Missa, e nós queremos cumprir a tua palavra, não apenas escutá-la, mas colocá-la em prática. Por mais difícil que seja, nós queremos viver a tua palavra na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no namoro, nas amizades, no casamento. Eu não quero, Senhor, ser um cristão de aparência, um católico que parece. Não. Nós queremos ter coerência de vida, congruência interna. Que a nossa fé seja traduzida pela nossa vida. Que possamos trazer a nossa vida para o altar e levar este santo altar para a nossa vida, sendo praticantes da palavra e não meros ouvintes, afastando de nós toda enganação, toda hipocrisia, tudo aquilo que somente parece, mas que no fundo não é. Nós não queremos ser, Senhor, esta garrafa de vinho desta parábola, que por fora é bela, é cara, é valiosa e parece muito saborosa, mas que por dentro tinha tudo menos vinho. Não tinha sabor, havia mentira, havia falsidade, havia fingimento. Que eu possa ofertar para Deus as minhas primícias, o meu melhor vinho. Que eu possa ofertar para minha família, para os meus amigos, para minha comunidade, o meu melhor vinho, colocando no tonel da convivência, no barril da verdade. Assim como Jesus também deu o melhor vinho no final,
em Caná, que nós possamos reservar o nosso melhor para Deus, partilhando a própria vida e fazendo com que a nossa fé não seja de aparência, mas de coração. Vivendo assim, teremos alegria, teremos plenitude e sentiremos a graça de Deus em nós. Muito obrigado, Jesus, pela palavra deste domingo. Obrigado, Senhor, pelo teu direcionamento a todos nós que aqui estamos e milhares que nos acompanham. Que tomemos nesta missa esta decisão: eu quero praticar a tua palavra. Eu não quero ser alguém de palavras, mas de atitude, de posicionamento e de coração. Que a tua graça nos ajude, que teu amor nos inflame, que tua palavra nos direcione. Ao Senhor Jesus, toda honra, glória e louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.